Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi morto, crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na vida eterna. Amém. Hoje nós vamos falar sobre Down e autismo. Vocês prestarem bastante atenção nos vídeos, que é tudo do Instituto Butantan e da Fiocruz. E eu agradeço e peço para que vocês compartilhem o vídeo. Não importa se vão falar positivo ou negativo, para mim é indiferente. É só vocês prestarem atenção no vídeo. Obrigado. Transtorno do espectro do autismo. Cada vez mais e mais pessoas sabem o que é isso. Autismo é o assunto do Sala de Convidados de hoje. Para conversar com a gente, estão no estúdio Adailton Pontes, neurologista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fiocruz, Marisa Fúria, presidente da ABRA, Associação Brasileira de Autismo e Conselheira Nacional de Saúde, e Eugênio Cunha, psicopedagogo e pesquisador em políticas públicas de educação da Universidade Federal Fluminense. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita, ou o site canalsaude.fiocruz.br. Mas afinal, o que se sabe sobre o autismo? Chamar um bebê pelo nome e ele atender, ou ele apontar algo que quer, são coisas que se espera de qualquer criança em desenvolvimento. Mas nem todas podem responder a estímulos corriqueiros como estes. São sintomas que já podem servir de alertas para um transtorno neurológico chamado autismo. Trata-se de um distúrbio que afeta a capacidade de comunicação e socialização de uma pessoa. Ela apresenta o chamado isolamento mental, daí o nome autismo. Entre os sintomas estão os comportamentos repetitivos, a adoção elaborada de rituais e rotinas, o desenvolvimento de uma linguagem específica e a ansiedade excessiva. A Organização Mundial da Saúde estima que 70 milhões de pessoas tenham autismo no mundo. Já no Brasil, a estimativa é de que 2 milhões de pessoas convivam com o transtorno. A boa notícia é que quanto mais cedo for diagnosticado, maiores as chances de eficácia do tratamento. Um estudo da Universidade da Califórnia apontou que bebês a partir dos 6 meses já podem apresentar sinais de autismo e um tratamento adequado pode diminuir radicalmente os sintomas até os 4 anos. Várias frentes vêm atuando neste sentido.
No ano passado, as sociedades brasileiras de pediatria e psiquiatria firmaram parceria para aumentar em 40% o diagnóstico precoce. Estudos recentes mostram que a eficácia de um tratamento em crianças com 3 anos pode chegar a 80%. Já em crianças menores, a eficácia pode chegar a 90%. O tratamento deve ter, além de um terapeuta responsável, a participação ativa da família. O aprendizado se dá pela repetição no cotidiano. É ela que vai fazer com que a criança se aproprie de um novo comportamento. No entanto, uma grande dificuldade tem sido em relação ao tipo e ao acesso a medicamentos. No Brasil, o tratamento medicamentoso mais difundido ainda é feito com remédios para outras doenças que tratam sintomas específicos do autismo. O Sistema Único de Saúde começou a disponibilizar só este ano um deles, o risperidona, que auxilia na diminuição das crises de irritação, agressividade e agitação. A expectativa é que o tratamento beneficie cerca de 19 mil pacientes por ano. Bom, queria aprofundar essas informações, todas são muitas informações, né? Sim. E é importante que se tenha cada vez mais informação. Essas questões ligadas à definição, transtorno, distúrbio, até que ponto isso é importante a gente entender exatamente do que se trata o autismo? É importante, em primeiro lugar, essa questão de transtorno ou distúrbio é complicado porque dá a impressão de que é uma anomalia ou uma doença. Na verdade, é nenhuma das duas coisas, né? Eu estava até conversando antes, né, que o autismo faz parte da diversidade da natureza, né? E nem tudo que é diverso é adaptativo. Então, se cunhou esse nome é mais adequado, de transtorno, porque ele elimina aquela questão de que é uma doença mental ou que é um distúrbio como algo assim muito fora do contexto normal, quando na verdade não é uma anormalidade. Vamos dizer assim, é um modo de ser, né? É um modo diverso de ser. É um modo diverso de ser. Dentro de uma diversidade grande que existe na espécie humana. Exatamente, é um modo diverso de ser e dependendo da sociedade, do contexto em que essa criança se desenvolve, a adaptação se torna, às vezes, muito difícil. Uma das questões que eu acho que, a partir justamente dessa compreensão, é porque há na nossa sociedade uma dificuldade de entender o que é diferente de mim, o que é diverso, e tentar padronizar tudo. Nesse sentido, é difícil para as pessoas que convivem com autismo buscar uma inserção? Uma inserção na comunidade, você diz. Eu acho que não, acho que principalmente hoje, né, Renato? Você pensando na primeira década do século passado, primeira parte do século, onde é que estavam as pessoas com autismo, as pessoas com deficiência? Escondidas nas fazendas. Hoje não. Hoje eles saem. Então, eu acho que a gente leva nossos filhos para as ruas, para os shoppings, para as lanchonetes, mas tudo com muito cuidado. Você não pode ir num shopping em véspera de Dia das Mães, porque vai ter um problema. É muita gente, né? É muita gente. Então, uma pizzaria tem que ser às 7 horas da noite. Você não vai às 9 horas da noite com aquela balbúrdia toda. Então, muitos deles, não digo todos, mas muitos deles têm alguns problemas com excesso de confusão, de muita gente, de festa. Então, a gente tem que dosar até que ponto nós podemos levar nossos filhos. E isso é uma inserção na sociedade, na comunidade. E essa compreensão é fundamental, mesmo porque quando a gente fala de autismo, a gente está falando de uma diversidade também dentro do próprio autismo, né? Existem, digamos, níveis, não sei se a gente pode usar esse termo, diferentes de autismo? Sim, níveis bem diferentes. E dentro de um autismo leve, você tem níveis diferentes, sintomas diferentes, isso também no moderado e no grave, né? Essa questão da diversidade, como foi colocada, é a questão principal do atendimento, da educação da pessoa com autismo. Porque o mundo é muito diversificado, né? A gente tem hoje uma cultura global, né? A gente não se limita ao nosso território, nós nos comunicamos com todo o mundo ao redor, né? E essa questão da diversidade fica mais em evidência.
Então, esse é o ponto principal, né? Eu ver o autismo como uma forma diferente de ser, uma forma diferente de olhar, e nós que temos que nos preparar para isso, né? E aí a matéria fala muito na idade de 6 meses, como uma idade importante de observar a criança para perceber se há alguma manifestação, algum sintoma de autismo. Por que essa idade? Na verdade, o problema do diagnóstico no primeiro ano de vida é difícil, porque os comportamentos que a criança começa a desenvolver, eles são mais sensório-motores, né? Com comportamentos mais de base social, cognitiva e linguagem, aparece depois. O que pode aparecer antes, e isso é uma coisa que também depende vamos dizer assim, do tipo de manifestação autística que aquele indivíduo vai ter. Algumas crianças, já precocemente, já têm dificuldade de interagir com a mãe, são crianças, às vezes, já muito silenciosas, mas também pode ser o oposto, pode ser irritadas, chorosas. O que se vê no primeiro ano de vida é uma certa desarmonia. Mas essa desarmonia, ela não chama atenção especificamente só para o autismo. Chama atenção no sentido de que há alguma coisa no desenvolvimento que não está indo bem. E isso dificulta, inclusive, o diagnóstico, portanto, né? Porque são várias possibilidades. É raro fazer um diagnóstico no primeiro ano de vida, porque os sintomas, que são a interação social, que já existe desde o início, mas, às vezes, como o autismo ele vai se implantando, ele não é algo com que a pessoa nasce já determinado, com todos os passos a serem seguidos. É algo que vai acontecendo, né? Provavelmente as redes neurais não estão encontrando as conexões adequadas e isso vai se manifestando de formas diferentes. Só por volta de 1 ano de idade é que se começa a ver que várias habilidades que deveriam surgir, como linguagem, comunicação social, comunicação não verbal, é que se vê que está havendo um rumo diferente. Você tem um filho chamado Renato? Tenho xará, isso. Como é que foi essa experiência? Olha, você imagina na década de 80, né, que não tinha internet, fax, e-mail, literatura, não tinha nada. Então, o Renato, eu descobri o autismo dele e ele teve um diagnóstico precoce, com 2 anos e meio, quer dizer, em 1980, uma psicóloga, um neurologista, confirmou, porque ele bloqueou a fala e começou a dar cabeçada no chão, na parede. Então, era o terceiro de 4 filhos, a gente não sabia o que fazer, nem sabia o que era autismo. E isso que o doutor falou é interessante, porque assim, o desenvolvimento da criança, eles nasceram prematuros, os meus últimos filhos. É o tempo dele, então vai demorar um pouco mais para andar. Você vai achando que é o desenvolvimento tardio por causa do nascimento, talvez. Mas depois que eu tive o diagnóstico, eu voltei para trás e consegui ver lances de que realmente ele já era diferente, né? O irmãozinho, que tem um ano de diferença, estava no cestinho, ele não olhava. A criança vai olhar, vai brincar. Ele ficava assim e não olhava. Não levantava a bundinha para trocar a fralda. Não se aconchegava, não olhava no olho. Ele ficava olhando assim, a gente falava, está olhando para os anjinhos, né? Então, nesse livro que o Ministério da Saúde fez, que é a diretriz de atenção à reabilitação da pessoa com transtorno do espectro do autismo, isso está muito bem definido, viu, Renato? Porque tem o comportamento da criança com autismo no seu desenvolvimento. E isso é muito bom para o diagnóstico precoce, para todos os profissionais na área de saúde, de educação, assistência, lerem para entender um pouco como funciona. É interessante porque a gente está falando aqui de informação, né? Informação tanto para a sociedade como um todo, para as famílias, para os profissionais de saúde, né? Porque é importante todo mundo saber como reagir, como agir em situações assim, né? E no caso do autismo, você não pode associar saúde e educação, porque você trabalha nos 2 pontos, né?
o trabalho em sala de aula, né, com um autista, com outra criança ou com um adolescente ou adulto, né, ele é bem específico metodologicamente, né, mas você tem que ter um respaldo de várias disciplinas da saúde, fonoaudiologia, fisioterapia, TO, porque a escola sozinha ela não dá esse respaldo total, né? Ele precisa de um apoio especializado. E a gente nota também que o professor ele se sente um pouco incapaz, né? Solitário nessa tarefa de educar, não porque seja algo assim impossível, ao contrário, a criança autista, o adolescente autista aprendem. Isso aí, a aprendizagem é a característica do ser humano, mas que o professor não foi preparado para isso. Aliás, o professor ele não é nem preparado para o aluno típico, né, o aluno do ensino regular, quanto mais para um aluno do ensino da educação especial. E esse meu trabalho que eu faço também, inclusive nesse livro aí do Autismo na Escola, é justamente pegando esses aspectos da metodologia, né, da adaptação curricular, trabalhar e tentar ajudar o professor para lidar com esse assunto tão complexo, mas é um desafio que eu acho um desafio prazeroso, porque quando você encontra uma criança, um adolescente que começa a ter autonomia no seu dia a dia, isso para o professor é uma vitória, é um prazer muito grande. Essa palavra é bastante importante, né? Autonomia. Até para a gente entender, aqui tem, né? Um jeito diferente de aprender, um jeito diferente de ensinar. Até que ponto a gente pode esperar a autonomia de uma pessoa que apresenta autismo? Né? Claro que resguardando que há esses diversos níveis, né? Mas como é que a gente pode entender essa questão? Eu costumo dizer o seguinte, que quando você vai avaliar qualquer aluno, você avalia pelo que ele fazia, pelo que ele faz e pelo que ele fará. Então, a autonomia do autista hoje é uma, mas amanhã pode ser outra, pode ter ganhos maravilhosos. Então, é nessa perspectiva, né? Você o compara com ele mesmo, o seu progresso. É interessante, né? Porque a gente tem essa mania de comparar uns com os outros, que geralmente não funciona porque é para depreciar alguém, né? A gente usa as comparações para depreciar alguém. Mas quando a gente compara as pessoas consigo mesmo, a gente pode ver evoluções as mais diversas, né? O grande ponto de partida é ele mesmo. O que ele tem agora, o que ele pode ter amanhã. É nessa perspectiva que nós trabalhamos. E eu acho também, Renato, hoje nós temos várias metodologias, né? Então, eu falo que a gente não pode mais perder gerações de pessoas com autismo. Meu filho tem 37 anos, apesar de ter tido todo o atendimento que foi possível, não existia na década de 80 todas as metodologias que foram implantadas já na década de 90, né? Quer dizer, ele se aproveitou disso, sim, melhorou e tudo mais, mas garanto que se tivesse nascido hoje seria melhor. Então, eu acho que isso é muito importante. Por isso que é importante o diagnóstico precoce, é extremamente importante. Eu acho que é o direito da família saber o que seu filho tem para poder sair atrás dos serviços específicos para essa criança. Aí, falando dessa questão do diagnóstico precoce, tem aqui uma pergunta que é de Valdilé, de Niterói. Quem diagnostica o autismo numa criança é um pediatra? E os do Sistema Único de Saúde estão preparados para dar esse diagnóstico? O diagnóstico, na verdade, ele é feito por uma equipe, né? Embora o pediatra eu considero o profissional mais importante, porque se ele não percebe durante aquele período, nos primeiros 2 anos de vida, onde ele acompanha o desenvolvimento, se ele não percebe que está havendo uma alteração, o especialista ou outros profissionais que lidam com o problema não vão ver essa criança a não ser tardiamente. Então, eu acho que a mensagem principal é para o pediatra, porque é o que faz o atendimento primário, né? A matéria falou, né, que existe um grande movimento em busca desse diagnóstico precoce da própria Sociedade Brasileira de Pediatria, que é para essa informação entre os pediatras ficar cada vez mais presente, né? Mais importante. Eles lerem o livrinho, porque ali é exatamente o desenvolvimento da criança. Eu acho que é fundamental o pediatra se apropriar disso até para encaminhar para uma equipe, como o doutor falou. Mas nós temos que ter
esse diagnóstico precoce para poder trabalhar o mais rápido possível com as crianças, e inclusive para as famílias poderem ter os recursos que são com relação às pessoas com deficiência. O transtorno do espectro do autismo hoje é considerado, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Então, tem o BPC, que é aquele salário mínimo que as famílias vão poder receber. Então, esse é um dos fatores. Condução gratuita. Junto com isso tem a própria reação dos pais, né? Sim. Como é que a gente pode entender isso, até associando a questão da informação, do respeito à diferença, né? Mas quando acontece com a gente, também estão envolvidas uma série de outras coisas, né? Ideais que se projetaram sobre esse filho. Como é que vocês veem essa questão, né? E como é importante falar sobre isso para que justamente a gente possa auxiliar, né, neste momento, as pessoas a terem uma reação mais próxima da... Eu posso falar como professor que lida com a família. A Marisa pode falar como mãe, né? E nessa minha relação com a família, eu sempre procuro me colocar no lugar da família, né? O que a família sente, né? Eu acho que a família também precisa ser amparada. O poder público, essa formação, como foi falado, né? Ela é importante porque o pediatra ele vai perguntar para os pais têm que saber. Ele vai perguntar para o professor, para aquelas pessoas que estão em volta, né? E essa relação com a família tem que ser muito importante. Primeiro, tirar essa questão da culpa, que é difícil, mas isso não pode existir. E segundo, tem que haver uma íntima relação de trabalho em conjunto com a família, que você não pode dissociar nenhuma ação, nenhuma atitude, nenhuma educação sem o contexto familiar junto, né? Acho que esse é um ponto importante. Como professor, eu vejo dessa forma, né? Mas acho que ela tem uma visão mais dentro da realidade. É interessante porque, assim, eu acho que primeiro é a aceitação. Acho que o primeiro passo, e isso às vezes é difícil, você vê famílias que demoram para aceitar, então vai aceitar quando a criança tem 7, 8 anos, você perdeu fundamental o tratamento para essa criança. Então, a aceitação, isso não tem outra... E eu acho que, assim, é muito difícil, porque a gente, como mãe, nós criamos os nossos filhos para o mundo. Então, essa é a tentativa de criar os nossos filhos com autismo para o mundo também. Só que uma parcela dessa população vai ter que ser amparada para o resto da vida. Então, isso é um problema que nos angustia. Eu vou morrer, não vou estar aqui, meu marido, nós estamos ficando idosos, como é que fica? Então, o Estado tem que ter toda a estrutura para o atendimento dessas pessoas, desde o diagnóstico precoce até o idoso com autismo. Que é diferente, a pessoa ficar idosa é uma coisa, a pessoa com deficiência ficar idosa é outra, a pessoa idosa ficando com deficiência e a pessoa com autismo ficando idoso. Então, você tem que separar, conhecer tudo isso e imagina a angústia das famílias, que a gente não tem ainda essa estrutura no nosso país. Nós temos já no papel, as políticas estão aí. Tem residências, tem os centros de reabilitação, centro-dia, a inclusão escolar, está tudo aí. Então, isso tem que começar realmente... A virar prática, né? Os municípios, os pais têm que ir lá no município e falar, quero... Quando você diz que está tudo aí, é porque essa legislação está toda... Tá, ela está, inclusive, no site da Abra, autismo.org.br, tem o setor legislação, e está tudo lá, na área da saúde, educação, assistência social, emprego, tem uma boa área de legislação, e eu brinco e falo, tem que pegar a lei por aqui, pegar a portaria, ir lá no município, cutucar o secretário de Educação, de Saúde, de Assistência, prefeito, porque esse é o momento, realmente, do país começar a tomar ciência e fazer os serviços que tem para a proteção dessa criança, desse adulto e dessa família, porque é uma angústia muito grande. Nós sabemos que nós vamos morrer e os nossos filhos não estão preparados para a vida. A gente não conseguiu prepará-los. O Carlos Augusto de Belo Horizonte pergunta se o autismo pode aparecer no adulto. Não, na verdade, ele é um problema que ele ocorre dentro dos primeiros 3 anos de vida. Quando aparece no adulto, deve ser algum outro problema, mas o autismo, por definição, ele ocorre nos primeiros 3 anos de vida,
deverão haver sintomas. Pode ocorrer na chamada síndrome de Asperger, que é um autismo de alto funcionamento, em que não se tenha percebido. É uma criança diferente, uma criança com hábitos restritos, que tem, às vezes, aquele aspecto de ser um pequeno professor. E aí, mais tarde, pode-se começar a perceber que ele tem um modo diferente de agir. Mas já existia, né? A questão Síndrome de Asperger, você falou, né? Hoje, esse nome, na verdade, isso faz parte da classificação anterior. Né? No DSM-4, que é o Manual Estatístico de Classificação das Doenças, dos Transtornos Mentais americana, o autismo tinha vários subtipos. Tinha o autismo, tinha o Asperger, tinha a síndrome de Rett, tinha transtorno desintegrativo da infância e tinha o inespecífico. Agora, com o DSM-5, tudo se chama transtorno do espectro autista. Por isso a palavra espectro, né? Espectro, porque ela varia desde as formas mais severas até as formas tão suaves que se confunde e faz parte até do que a gente considera normal, vamos dizer assim. Você falou pequeno professor, por que a associação ao pequeno professor? É porque eles têm aquele hábito, eles se tornam muito formais, né? E muito, vamos dizer assim, ligados em irregularidades. Eu mesmo conheci um em que ele chegava a incomodar os outros alunos da escola, porque ele percebia que os outros alunos não tinham dificuldade em determinadas matérias e ele saía de casa e batia na porta, porque ele queria que aquele aluno estudasse aquilo. E nem sempre o aluno queria estudar. Então, mas ele não tinha apreciação desse contexto maior, mas ele ficava com aquele hábito, né? A voz impostada também. Porque o que ocorre é isso, né? Quando nós estamos no cotidiano, nós falamos de uma forma coloquial. E quando nós estamos, por exemplo, como num programa aqui, ou dando uma aula, uma palestra, a gente já adota uma outra forma de falar. No indivíduo com Asperger, ele está sempre como se ele estivesse falando de forma não coloquial. Então, utiliza palavras mais complexas, nesse sentido. Então, a gente vai falar um pouco, a gente usou a palavra tratamento aqui, a gente vai falando aqui na necessidade do diagnóstico precoce. No próximo bloco, a gente vai aprofundar o que a gente está falando quando a gente fala em tratamento. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo, não sai daí. A gente volta já. Sala de convidados está de volta, conversando sobre autismo. Nossos convidados são Adailton Pontes, neurologista do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira, da Fiocruz, Marisa Fúria, presidente da ABRA, Associação Brasileira de Autismo e Conselheira Nacional de Saúde, e Eugênio Cunha, psicopedagogo e autor dos livros Autismo e Inclusão e Autismo na Escola. E você também é nosso convidado. Participe fazendo perguntas e comentários. Utilize nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Mais de 2 milhões de famílias brasileiras poderão se beneficiar da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Somente 2 anos depois da sanção é que foi regulamentada a Lei de Proteção aos Direitos dos Autistas. Resultado de um projeto da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, ela estabelece e equipara legalmente as pessoas autistas às outras pessoas com deficiência. Nós estamos bem melhores do que estávamos há algum tempo atrás, né? Antigamente, um diagnóstico de autismo era muito mais difícil de ser dado. Hoje, por conta da informação que está chegando, né, ações que estão sendo feitas, as caminhadas, as passeatas, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, isso traz conhecimento.
Algumas questões avançaram, mas ainda há um longo caminho a percorrer no acesso a direitos básicos como educação, saúde e trabalho. E enquanto as políticas não são completamente implementadas, a sociedade civil busca suprir a assistência às crianças autistas, o que faz com que seja necessário que essa demanda seja atendida por outros setores da sociedade. É o caso da organização não governamental Dona Meca, localizada na zona oeste da capital do Rio de Janeiro. É uma instituição que dá assistência a crianças com diversas deficiências, entre elas o autismo. Politicamente a gente ainda está muito frágil, a gente ainda não consegue oferecer para os nossos autistas o que eles precisam a nível de educação e saúde. Aqui a gente é uma ONG, mas esse é um trabalho que você tem dificuldade de achar pelo poder público, que era o que deveria acontecer. Era um trabalho que era para ser do poder público. Deveriam ter os centros, a gente já tem a lei regulamentada de que tem que existir os centros, mas eles existirem de verdade e eles realizarem um trabalho de verdade é um pouco mais complicado. A gente tem os CAPCIs, que faz algum trabalho com os autistas, mas não abrange a quantidade de autistas que a gente tem no estado hoje. O Centro de Autismo da Obra Social Dona Meca atende especificamente crianças com comprometimentos deste tipo de transtorno. A gente tem crianças que chegam aqui e simplesmente não se comunicam e a gente consegue um grau de comunicação. Mas a gente tem crianças que chegam aqui com autoagressão muito forte, crianças que se batem, que se mordem, que não toleram o próprio corpo. E aí a gente conseguir um comportamento mais adequado e uma criança mais calma que consiga realizar uma atividade é um grande ganho para aquela criança também. Marquinhos e João Pedro são 2 exemplos de como o autismo não estabelece um padrão. Eles são completamente diferentes. Marquinhos é agitado, não para. João é mais quietinho e grudado na mãe. Dona Maria José, mãe de Marquinhos, fala que em poucos anos de tratamento já pode ver uma grande evolução no comportamento do filho, que costumava ser agressivo. Aí o Marquinho, ele era muito assim, subia em tudo, ele batia a cabeça na parede, ele mordia, dava chute. Não falava, ele veio falar com 5 anos, veio chamar mamãe e papai. E depois, com 7 anos, foi que ele começou falando as palavras. Então, tem pouco tempo que ele fala assim. A mãe de João, por sua vez, está há mais tempo dando esse apoio ao tratamento do filho. E ele acaba de ter alta do Centro de Autismo para começar a praticar apenas atividades convencionais da instituição. Ela conta como aprendeu a se relacionar com João durante esse processo e a ajudá-lo na relação com outras pessoas e com o mundo. Naquele momento ele pode não me dar o que eu quero, mas em outro momento isso pode acontecer, ele pode acontecer de outra forma. Então eu aprendi a aceitar que ele é capaz, não daquele filho que a gente idealiza, mas tem um João Pedro muito especial para mim, né? Com muitas possibilidades. É uma criança, né? Enzo está começando a traçar esse caminho agora. Com 3 anos de idade, ele acaba de falar sua primeira palavra, mãe. Pra gente que é mãe, ter um filho com autismo é uma situação meio que complicada, mas depois a gente vai vendo que a gente mesmo superando nossas dificuldades e vendo que o nosso filho pode ser mais do que as pessoas imaginam, é uma coisa assim muito gratificante mesmo. Mãe, né? Não é à toa que essa é a primeira palavra que é falada, né? Porque é uma presença fundamental. E geralmente a gente vê essas mães que lutam com todas as forças mesmo, não só pelo próprio filho, como também pela causa quando se transforma numa causa da sociedade em geral, né? E esse aprendizado que ela diz que tem, né? Isso é tudo sempre muito emocionante ouvir, né? A gente começou o programa falando da diversidade, da grande diversidade que temos, que somos, né? E de como é sempre possível aprender. Uhum. É isso mesmo? É no dia a dia, a gente como mãe aprende e eles também. Então, assim, pequenos degrauzinhos que eles sobem é um grande ganho, porque é muito difícil. Eu lembro que o meu filho, com 8 anos, ele foi aprender a comer com garfo e faca. Ele não corta a comida até hoje, mas ele aprendeu a comer com o garfo e a faca, quer dizer, com 8 anos. Outra criança aprende, meus outros filhos aprenderam muito antes. Então, isso daí são as evoluções, pequenas evoluções que demoram
e que eles vão tendo e que são grandes ganhos, né? Não é fácil, o que aquela mãe falou não é fácil, porque a gente realmente não tem o atendimento foi dado pelas associações até então, hoje tem as políticas, tem as portarias, né? Tem decretos, portaria do próprio Ministério da Saúde, que deve instalar os centros de reabilitação. Quer dizer, os centros de reabilitação constam na lei, constam no Plano Plurianual de Saúde 2011-2015, e eles têm uma portaria específica. Então, realmente, é o momento das famílias irem com a portaria e pedir para o prefeito começar. Esses centros são para aquelas crianças que são mais comprometidas. Acho que os que têm menos comprometimento é a inclusão escolar. E mesmo, eu acho que aquela criança que tem um comprometimento, mas tem a capacidade de ir para a escola, né, professora? Acho que tem que passar, às vezes, por um centro desses de reabilitação para poder conseguir ser incluída de uma forma mais adequada na escola, né? Lá em Itaboraí nós temos o primeiro centro, que é chamado Clínica Escola do Autista, que é fruto da Lei 12.764, Lei Berenice Piana, né? Que é justamente isso, a gente não retira da escola, a gente prepara o aluno para a escola, para a família e para a sociedade, né? Essa é uma parceria que tem que haver, né? Aqui, enquanto você está falando, eu acabei de mostrar práticas pedagógicas para inclusão e diversidade. Isso. Né, que tem a ver com isso, né? Inclusão significa isso que você está falando. A gente percebe o seguinte, né? Que quando a gente educa um aluno com autismo, a gente educa qualquer outro tipo de transtorno, de deficiência, né? Porque as práticas, elas abrangem a condição do ser, né? A diversidade que aquele ser carrega. Você adapta a sua metodologia àquela necessidade. Eu costumo dizer que o método que funciona não é aquele que vem dos conceitos de quem ensina, mas da necessidade de quem aprende. Para isso é preciso ter esse olhar individualizado, isso, né? Ver quem são aquelas pessoas que estão ali na frente, não é uma massa de pessoas. Né? A gente acha que quando a gente sai da faculdade, professor, né, faz a nossa pós-graduação, doutorado, acha que a gente vai ensinar. Não, a gente vai aprender. É o olhar refinado para aprender a ensinar. Isso é fundamental na prática, né? Porque isso é bonito na teoria, mas a aplicação na prática disto é que vai fazer realmente a diferença, né? De você ter esse olhar de que aquela pessoa que está ali, seja quem for, tenha... O Paulo Freire fala isso lindamente, né? Não há pessoa ignorante que não saiba uma infinidade de coisas. Claro. Eu acho isso tão genial, né? Há sabedoria nos seres humanos em geral, a gente só precisa estar aberto. O aluno ensina enquanto aprende, o professor aprende enquanto ensina. E quando a gente fala em tratamento, né? Na matéria anterior a gente falou tratamento, falou inclusive da questão do medicamento. O que a gente pode pensar no tratamento, sempre ressalvando isso, que a gente está falando de diferentes níveis, está falando de diversidade, mesmo dentro dos próprios níveis? Infelizmente, do ponto de vista médico, não existe nenhum medicamento que tenha a especificidade de atuar nos sintomas principais do autismo. De um modo geral, eu tenho na minha prática em que, em primeiro lugar, não medicar. Então, a maioria das crianças que eu tenho não utilizam nenhum medicamento, porque eles são utilizados para comportamentos que podem surgir como complicações, como irritabilidade, agitação, agressividade, insônia, ansiedade, depressão. Sintomas esses que fazem parte de qualquer pessoa que tenha algum tipo de problema. Então, é preciso ver que esse mesmo medicamento que foi aprovado já há algum tempo, a risperidona, que é um neuroléptico utilizado em adultos com esquizofrenia, ou outro que também agora foi aprovado nos Estados Unidos, que é o aripiprazol. Eles são antipsicóticos, usados especificamente em adultos com psicoses. Em criança, ele é utilizado para sintomas-alvo, principalmente agitação, irritabilidade e agressão. Então, o que eu costumo dizer sempre para os pais é que tratamento não significa medicamento só. Porque não é só o medicamento que age no cérebro. As experiências que o indivíduo tem
a nível de terapias e métodos educacionais, tem o poder de atuar de forma plástica no cérebro e tentar, vamos dizer assim, encontrar uma conectividade mais adequada que faça com que o comportamento melhore. Aí a gente volta à questão do dia a dia, né? Então, daí você entra num outro campo, né, que a gente tem que entender como eles funcionam. No momento que você entende como é a pessoa com autismo, você vai conseguir, a família e todos que lidarem com ele vão conseguir falar com ele da forma que ele possa entender. Tem alguns itens, por exemplo, eles são literais. Você vai falar, vem almoçar, vem sentar na mesa, vai sentar na mesa. Sim. Né? Então tem que ter cuidado com a forma de falar, eles são concretos. Então não adianta falar uma frase enorme. Não, é curto, bem concreto. Não adianta antecipar muito. Eu estou falando, eu trago sempre a experiência minha do Renato, que é mais comprometida. Então, isso às vezes funciona com todas as crianças, mas eu estou trazendo daqueles que são mais comprometidos. Antecipar. Na semana que vem nós vamos passear. Isso angustia. Então, às vezes a gente também se angustia. Será que vai dar certo? Será que vai chover? Eles também. Então, eu aprendi com o Renato, porque não tinha na literatura em 1980. Eu ia para a psicóloga com ele e ele ia chutando o vidro do Fusca até chegar lá. Eu levei um mês, até que eu descobri que cada vez eu ia por um caminho. Aí um dia eu falei, nós vamos lá e eu vou mudar o caminho. Nunca mais teve problema. Então a gente tem que ter esse cuidado, tem que entender, tem que ler, os pais têm que ler para saber realmente e ir percebendo no seu dia a dia que isso daí vai fazer com que a nossa relação com eles se torne melhor. Eles não vão ter crise. Quer dizer, o fato de ir por um caminho, falei que eu ia na psicóloga, só que eu ia por um outro caminho, ele tinha uma crise. Então, essas crises a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque é dor de dente, dor de barriga, gastrite, dor de cabeça, enxaqueca, cãibra na perna, uma apendicite. Eles não falam nada disso. Então, tem um mundo de coisas que podem fazer com que eles fiquem agitados. Movimentação, mudanças de rotina, todas essas dores. Então, a gente tem que conhecer ele muito bem e saber como lidar. A Maria Luísa de Niterói pergunta o seguinte, aonde os professores podem buscar orientação sobre como lidar com crianças autistas, já que é determinado pela lei que as escolas sejam inclusivas, mas os professores não recebem esse preparo? Eu, pegando a fala da Marisa, digo que os professores têm que ler. Já tem literatura hoje no campo da pedagogia, né? Mas, acima de tudo, assim, se é um professor do ensino público, tem que procurar as secretarias e levar essa demanda. Porque as secretarias têm que formar o professor para lidar com a diversidade, né? Para lidar com o aluno com autismo e com outra síndrome qualquer. Então, eu acho que o caminho é esse, é um caminho de primeiramente, buscar informação que tem literatura já no campo da pedagogia e, como grupo de professores, se reunir e ir até a Secretaria de Educação e buscar a formação. É preciso ser político nesse sentido, né? Que é o melhor sentido da palavra política. Exercer a sua cidadania, exercer o seu direito. Nesse sentido, Xavier de Florianópolis pergunta como vocês analisam a política regulamentada pelo governo. Então, hoje ele tem a lei, né? E como ele é considerado pessoa com deficiência, então ele se beneficia de toda a política da pessoa com deficiência. Tanto na área de saúde, assistência, teve o Plano Viver Sem Limite, que inicialmente começaram com 15 ministérios, depois acho que 19 entraram. Então, tudo isso que tem para a pessoa com deficiência, nossos filhos com autismo têm direito. E pensando o seguinte, antes de tudo, ele é um cidadão. Então, como cidadão, a Constituição, a Carta Magna, tem direito a tudo, né? Então, você tem que fatiar, né? Fatiar os direitos. Infelizmente, é assim, especificou, é pessoa com deficiência, então vamos fazer... Ele pode usar tudo que tem na área da pessoa com deficiência.
Mas isso é um começo. Acho que nós estamos atrasados em questão do autismo há pelo menos uns 30 anos. Né? Porque 30 anos atrás, o mundo já atendia, eles já eram atendidos pelo governo, já tinha literatura. Né? Então, acho que é um outro caminhar que nós temos que ter agora, de realmente... A capacitação, eu acho que é fundamental. Né? Eu acho que capacitar todas as pessoas, não só as pessoas que vão trabalhar com essas crianças, com esses jovens e adultos, mas até os familiares. Eu acho que o governo, em cada área específica, tem que fazer programas de capacitação, porque senão a gente não vai conseguir fazer com que os profissionais possam diagnosticar precocemente, né, doutor? Que os professores possam entender como deve trabalhar com essas crianças, que as famílias consigam lidar melhor com seus filhos. Eu acho que as associações vêm fazendo isso nesses últimos 30 anos, com congressos, cursos, jornadas, trazendo as metodologias de fora. Quer dizer, isso foi um trabalho muito grande das associações aqui no Brasil. Né? A ABRA tem várias filiadas e a gente vem fazendo muito isso. Mas acho que chegou o momento agora do governo fazer. Tem que capacitar as escolas públicas, tem que capacitar toda a área da saúde, atenção básica, porque essa criança chega no hospital com o pé machucado, quebrado. Então, o profissional de saúde vai ter que entender como poder lidar com essa pessoa. Né? Então, eu acho que é um outro momento que nós estamos. É capacitação e executar, fazer com que tudo que está no papel aconteça. E a lei fala sobre isso, Sim, né? tem a Isso lei. está na lei, capacitação, não somente dos profissionais, e a própria formação da família também, que muitas vezes a família não sabe como lidar com a situação, né? E aí o poder público tem que fazer esse papel também de ajuda à família, né? E toda a sociedade também tem que estar atenta a essas questões para que a gente não coloque nenhum estigma, né, Sim, sobre... Claro. Por exemplo, como é que o autista vai ao dentista? Qual é a reação que essa parte sensorial, né? Será que o dentista sabe lidar com uma situação? Nós temos lá um rapaz que, para cortar cabelo, é uma dificuldade. Então, quer dizer, são profissionais diversos, né? É um mundo diversificado de tantos serviços, mas é preciso haver informação e formação, né? Como é que a gente pode entender esse olhar, né? O olhar da pessoa com autismo para o mundo que leva a esse comportamento, né? O que acontece? Como é que a gente pode... Internamente é difícil de saber, porque eles têm uma grande dificuldade de perceber a si mesmo e de perceber os outros. Mas, na verdade, o que se pode ver é que todos nós representamos, a nível mental, o que se passa à nossa volta, no mundo físico e no mundo social. A pessoa com autismo, ele até tem uma habilidade, às vezes até muito boa, de representar o mundo físico, que é o mundo das regularidades. Ou seja, se eu solto um objeto aqui, ele vai cair, porque isso é uma regularidade física. Agora, se eu digo, eu vou sair por aquela porta, eu saio pela outra. Então, isso para o indivíduo com autismo é, às vezes, incompreensível. Né? Como é que o ser humano se comporta e outros seres biológicos é que é a imprevisibilidade. E o cérebro, ele evoluiu para poder lidar com a imprevisibilidade social, já que o mundo físico ele é relativamente previsível. Então, a pessoa com autismo sofre muito com isso. Então, aquela questão, todo dia ele vai para a escola naquele caminho. De repente, vamos por outro, porque é mais conveniente. Para ele, é como se fosse outro mundo a ser construído de novo. E aí ele fica sem saber como reagir a isso. Eu vejo isso lá no hospital, onde o simples fato de eu atender muito tempo numa sala, um belo dia eu resolvi atender no outro, eles vão direto para outra sala e às vezes não querem entrar na sala onde eu estou, porque ali é outra realidade, né? O que é que aquele médico está fazendo ali, por que ele está naquela sala, isso é uma dificuldade cognitiva, né?
mas é a cognição social, que é um outro tipo de cognição que tem no cérebro, que nos permite conviver no dia a dia. Né? E esse trabalho que você está falando é no IFF, né? No Fernandes Figueira. É no IFF, é. Que é do SUS, que é da Fiocruz, que é do Exato, Sistema Único de faz Saúde, parte, né? do SUS. E que atende crianças. Atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, né? E nós temos esse atendimento médico e temos a avaliação do desenvolvimento da linguagem, que é uma coisa muito importante, né? Que é a capacidade de comunicação e as peculiaridades da comunicação que a criança tem. Porque falou na primeira matéria, né? Uma linguagem específica, né? Então, essa dificuldade de comunicação, mas, ao mesmo tempo, existe uma linguagem que a gente tem que aprender também. Às vezes a gente também não entende o subjetivo. Então, eu acho que é isso que o professor falou, que a família tem que ser capacitada até nessa parte, de entender como vai se posicionar junto com seu filho, que reação e que estratégia ela vai poder fazer numa atitude que essa criança, esse adulto tem em algum momento. Né? Então, eu acho que é importante que os profissionais possam ter esse outro olhar, e não é fazer análise da família, é ajudar a família, que é o que eu te falei. Eu aprendi sozinha com o Renato muita coisa que não tinha. E hoje tem a literatura, hoje tem a internet, você clica lá, fica sabendo de tudo. Então, isso é importante. A gente falou bastante de educação, falou bastante de saúde, mas tem o trabalho também aqui, né? Como é que a gente pode entender essa possibilidade de inclusão também no trabalho? Então, quando você fala em autismo de alto funcionamento, isso até se torna mais fácil. Eles conseguem ir fazer universidade, inclusive. Eu lembro de 2 meninos lá da Associação de São Paulo que tinham comportamentos muito complexos e hoje eles terminaram o colegial e trabalham na associação com carteira assinada. Então, isso é uma coisa que nos Estados Unidos tem o Job Coach, né? Job Coach, que é aquele que acompanha no trabalho. Isso é uma coisa que talvez a gente tenha que fazer para aqueles que têm mais comprometimento. Né? E você usando as metodologias que tem hoje, você consegue fazer com que ele consiga se desenvolver sem muita interferência, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, você apresenta com cartões uma receita, ele vai conseguir fazer a receita porque está lá visualmente, aquele que tem mais comprometimento, que não sabe ler. Então, tem uma série de processos que nós vamos ter que implantar no país para que eles tenham trabalho até para os que são um pouco mais comprometidos. Trabalhos manuais, né? Que até funciona como uma terapia para eles, né? Mas isso só pode vir depois do tratamento, né? Depois você trata, você inibe os comportamentos que são inadequados com terapia comportamental, aquilo que o doutor falou, que você não é encher a pessoa com medicação, você dá educação comportamental, terapêutica, né? Funcionalidade nas coisas, e até aqueles mais comprometidos você pode encaixar no mercado de trabalho fazendo funções mais manuais, né? E com regularidade, porque o autista faz isso muito bem e muito melhor do que muitos de nós. Exato. Né? Eu me lembro que há muitos anos atrás eu trabalhei na Sociedade Pestalozzi e havia lá algo muito interessante, eu não sei como é que está isso hoje, que eram as oficinas pedagógicas. Eles produziam materiais que eram depois vendidos, tudo isso. Então, tinha crianças de diversos problemas, síndrome de Down e crianças com autismo também, em que eles aprendiam a fazer diversos tipos de materiais e que eram depois colocados para o consumo, né? Eu não sei o que aconteceu com isso, eu acho que isso, não sei se ainda existe, mas é nessa linha mesmo de profissionalizar às vezes, porque eles têm habilidades, às vezes, maiores do que as nossas. Às vezes, hoje a gente vê muito, eles lidam com o computador de uma maneira muito eficiente.
Né? Porque o computador tem essa Ele é muito regular. O computador, né? se você colocou o programa, comando, ele realiza, obedece, né? o programa. Exatamente aquilo que você quer. Isso abre um E não muda, né? Um mundo só de muda. Só quando dá problema no computador. E isso né? nem a gente sabe lidar também, Não. então, né? Mas é interessante porque a gente começou falando aqui, né, da compreensão de que estamos falando da diversidade, da necessidade de um diagnóstico o mais precoce possível, e aí entram os profissionais de saúde, logo em seguida entra a família, né, que abandonando a questão da culpa, com essa aceitação, também vai ter que aprender a lidar como qualquer filho, mas aqui com uma situação com algumas particularidades especiais. Logo em seguida temos a escola, que precisa aprender a incluir, né, para que esse cidadão tenha os seus direitos respeitados. E se isso tudo for sendo levado com desta forma, chegaremos até o universo do trabalho com a possibilidade dessa inclusão. É disso que estamos falando aqui, né? E o que vai acontecer é o seguinte, nós vamos ter o prognóstico dessas pessoas com autismo no futuro vai ser muito melhor. Claro. Nós não vamos mais perder gerações de pessoas com autismo. Eu falo, meu filho é uma geração que se perdeu um pouco, porque não tinha as metodologias. Então, nós não podemos mais perder isso. Então, eu acho que realmente é um esforço enorme que as famílias e o governo têm que fazer, porque vai custar menos para o governo. Custa um pouco mais agora, enquanto é criança, adolescente, mas como adulto vai custar menos. Então, essa visão de futuro nós temos que ter. Hoje tem muitos adultos muito comprometidos que realmente eles precisam de ter as suas residências porque as famílias não vão estar aqui, mesmo os irmãos, cada um tem sua vida. Mas eu creio que no futuro isso não vai ser tão necessário, que uma grande maioria deles vai ter uma condição e um prognóstico de vida melhor, tendo todo esse atendimento. Por isso que é importante essa questão do diagnóstico precoce, que você intervém bem antes de uma situação que se perca, né? E o interesse também dos profissionais, como essa pessoa que perguntou como ela pode se capacitar, né? Então, juntando essas forças, eu acho que isso aí você vai chegar a uma situação bem mais positiva, né? Você vai deixar de perder essas gerações de crianças que hoje podem ser tratadas e educadas com mais qualidade. E isso diz respeito a todos nós, né? Porque diz respeito às famílias, mas diz respeito à sociedade como um todo. Sim, né? Todas as áreas, quando se falou na área odontológica, é um problema seríssimo, porque muitos deles têm que fazer até com anestesia. Outros não, com algum comprimido, mas é um problema sério. E hoje tem os centros de especialidades odontológicas dentro da saúde que são exatamente para o atendimento de todas as necessidades especiais, não só pessoas com deficiência. Então, e não tem, acho que no mercado, muitos profissionais habilitados para cuidar dessa população. Então, concluo que avançamos muito, mas ainda há muito que avançar, né? Por isso, obrigadíssimo pela presença de vocês aqui, que eu acho que quando é preciso falar sobre isso, é preciso falar abertamente e é preciso compreender cada vez mais que a diversidade humana é bela e todos temos o que aprender com isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. E se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. Você pode também acompanhar o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá!
gestante italiana escreveu para uma associação de pessoas com síndrome de Down de seu país, desabafando. Ela dizia que estava com medo, afinal, o que seria de seu filho com síndrome de Down? A resposta veio em um lindo vídeo com depoimentos dos que melhor poderiam responder a essa pergunta. Crianças e adultos que vivem com Down e se desenvolvem nesse mundo cheio de expectativas e padrões difíceis de alcançar. O vídeo está no YouTube, é emocionante, vale a pena assistir inteiro. Hoje o nosso programa é sobre viver com Down. E para conversar com a gente, convidamos 3 pessoas para compartilhar suas experiências. O João Marcos, que tem 21 anos dessa vivência, Neuci Lopes de Andrade, mãe do João, e Gonzalo Lopes, que é pai do Gabriel, de 4 anos, advogado e ativista do movimento Down. E a gente vai começar o programa conhecendo a família da Violeta e a síndrome que a mãe dela, Joana, chama de síndrome do amor. Saí do trabalho para fazer um exame de rotina gestacional, é um exame que vê, né, os parâmetros do feto, se está tudo ok, para descobrir se tem alguma anomalia, alguma coisa. Aí até falei no trabalho, eu vou fazer exame, volto já. Bom, não voltei mais. O médico virou e falou assim, eu não tenho boas notícias. Aí eu falei assim, como assim? O feto tá fora do padrão. Meu mundo caiu naquela hora. E aí eu virei pro Vinícius, eu olhava pro Vinícius calado, eu não sabia o que dizer, nem ele. Foi uma coisa muito complicada. E aí eu sei que a gente desceu o elevador, eu cheguei na porta do prédio do exame e comecei a chorar, eu abraçada nele no meio da rua. Eu sei que foi os piores 10 dias da minha vida. Passei o meu aniversário grávida, sem saber o que meu filho tinha. Quando ela veio com a notícia, ela me ligou 2 dias depois, assim, do meu aniversário, 10 dias quase depois da primeira imagem, e falou assim, Joana, esse é o resultado dos exames. Deu positivo para síndrome de Down e é uma menina. Foi um alívio imediato, porque assim... Porque o meu medo era ter um filho que não pudesse fazer nada. Quando soube da notícia, eu fiquei muito triste. Eu ainda tinha um fio de esperança que não teria nenhum tipo de síndrome. Acabou realmente sendo diagnosticada a síndrome de Down e aí vamos pesquisar, estudar, entender como é que isso funciona e quais são essas variáveis, essas coisas novas que vão surgir. O que a gente vai aprender de novo? Tomou conhecimento do que era a síndrome de Down, começou a entrar nos grupos, conhecer as pessoas, e ouvindo experiências, e entendendo, e ficou mais focada na saúde dela. Tem até um filme do parto que eu vi o Vinícius muito nervoso. Porque o Vinícius fica nervoso por mim, e eu nervosa pela criança, porque eu queria que a criança tivesse saúde, né? E aí, quando veio assim, pegou, aí ela tinha muito, ela tem muito boa saúde. Agora, o mais gostoso foi quando eu peguei ela e pude mostrar pro irmão, que aí ele ficou... Assim, ele ficou super emocionado, porque eu mostrei pra ele primeiro, né? Na hora que a gente passa no vidro. E ele ficou muito feliz, porque ele queria ter um irmão, uma irmã. Eu te amo. A diferença de um bebê com síndrome de Down para um bebê sem síndrome de Down é a rotina médica. Ela até dá menos trabalho do que o José teve refluxo, o José não ganhava peso, né? A gente tinha umas questões assim, alimentares com o José que a gente nem tem com ela. Ela é boa de garfo. Cada médico que a gente ia era uma notícia boa e um alívio. A gente foi ficando aliviado, assim, o coração, a gente fez todos os exames, abdominal, imagens, otorrino. Exames de sangue, aí a gente fez o cariótipo, a gente fez... O teste do pezinho. E os exames de bebê e os exames que poderiam surgir em razão de alguma consequência da síndrome de Down. Cada mês, gradativamente, ela foi aumentando uma estimulação, né? Que hoje ela tá cheia de estimulações. Vai na rua e faz, o Vinícius faz com ela em casa. Além dela andar, é o nosso próximo grande desafio, né? Que é a gente colocar ela numa escola que faça a inclusão dela como uma estudante, como foi feita a inclusão do José, da mesma forma, né? Porque as pessoas ainda são um pouco equivocadas no tema. Tem que ser uma escola efetivamente inclusiva. O José é muito querido com ela, sabe? Ele é um irmão muito lindo. Ele gosta dela. Eu acho que ele queria até fazer mais coisas, gente que não deixa, que foi com medo de machucar ela. Ai, eu brinco com ela. Quando ela nasceu, ela sempre me deu sorte. Ai, que lindo isso!
Ela ri de tudo. Tudo Ela é sua fã número o quê? 0. Hoje em dia, por mais que você fale, pô, ele sabe o que é, porque a gente explicou pra ele, mas ele não vê diferença nenhuma. Ele não consegue perceber. Porque, na verdade, ele vai perceber lá na frente. A sua irmã tem uma diferença que é um déficit de cognitivo intelectual. Isso, para uma criança de 5 anos, é impossível de entender. O que é isso? Eu falei assim, isso ela vai ter um tempo diferente do que todos nós. A gente vai ter que ter mais paciência com ela, porque ela vai ter um tempo diferente, que é o tempo dela. Toda vez que a gente é pai, a gente tem uma expectativa com os filhos. Com a Violeta, desenvolver a independência dela. Ela ficar realmente totalmente independente. Ela ter a casa dela, a vida dela, enfim, ela tem uma vida como qualquer pessoa, né? Almeja ter, claro, tendo sempre a base familiar, mas ela se desenvolvendo em tudo. A única coisa que a gente queria é que as pessoas respeitassem mais isso. Ela entra na casa das pessoas, além de levando o amor, que dizem que é a síndrome do amor, ela leve também o exemplo de que a gente pode viver, ser feliz nesse mundo, mesmo com uma diferença. É uma coisa assim, é sensacional o que essa criaturinha aqui passa pra gente todo dia. Não acorda, sempre ri, não chora, não reclama, quer festa de tudo, gosta, vai com todo mundo. Ela é muito linda, né? Estamos de volta conversando sobre viver com Down. E para conversar com a gente, convidamos 3 pessoas para compartilhar suas experiências. Gonzalo Lopes, que é pai do Gabriel, de 4 anos, advogado e ativista do movimento Down. João Marcos, que tem 21 anos dessa vivência. E Neuci Lopes de Andrade, mãe do João. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Neuci, eu vou começar com você. A Joana, na matéria que a gente viu no bloco anterior, ela fala do momento em que ela descobre, que ela sabe que a filha tem a síndrome e que para ela foi uma notícia boa, porque ela estava esperando algo muito ruim para a história da vida dela, né? E o João está aqui para mostrar que realmente ele pôde se desenvolver e ter uma vida relativamente independente. Como é que foi para você esse momento dessa notícia? É que todos falam, né? O luto. Né? Porque as pessoas às vezes esperam aquele bebê fofinho, bonitinho, e você depara com uma síndrome, com uma deficiência. Então, o que você... Não é o luto em relação à criança, é um luto de toda uma história que você vai ter que modificar. Porque ter um bebê sem ter uma deficiência é o normal, é bonitinho, não sei o quê. Aí, quando você se depara com uma criança que precisa de vários cuidados... Né? O meu caso, eu era solteira. Aí eu soube, quando fui fazer a ultra, o médico falou, ele não ganhou peso. Voltei para o meu ginecologista, ele falou assim, então vamos fazer amanhã de manhã. Vou fazer a cesárea. Peguei amanhã de manhã, não, você pode fazer agora, vai ficar fazendo o quê até amanhã de manhã? Aí ele falou assim, então, pede alguém para pegar o carro e pegar você, e eu fui direto para o hospital. Cheguei no hospital 10 horas, 00:15 ele nasceu. Você descobriu no momento do nascimento dele? No momento do nascimento. Eu não queria saber se meu filho... Não fiz exame nenhum para saber nada. Na hora que falou que ele não tinha ganho peso no último mês, aí eu já achei que ele poderia estar vindo com alguma coisa. Se você pudesse voltar no tempo, o que você diria para aquela mãe recém-nascida ali, hoje? Eu não mudaria nada. Eu sou muito feliz com a escolha de ter um filho, independente de ter deficiência ou não. Era o que eu queria no momento e repetiria tudo. Eu não queria que ele fosse diferente em nada. Sabe? Eu queria ele do jeito que ele é na minha vida. A minha vida, pelo contrário, minha vida se modificou para melhor. Né? Você busca, né? Você sai de uma passividade para ir para a busca. Não é porque ali é o melhor colégio, aquele melhor colégio não serve. De repente é o outro que não é tanto, mas ali tem outra proposta. Então, aí você vive nessa busca, assim, do nada encontrar o tudo.
Gonzalez, você também tem um filho com a síndrome de Down, que está hoje com 4 anos, né? Isso. Como é que foi para você esse momento dessa descoberta? Nós fizemos exames normais, pré-natais e tudo mais, translucência local, tudo, mas não apontava nada. O Gabriel, ele nasceu sem nenhuma comorbidade, como eles chamam, né? Ele nasceu sem nenhum problema congênito cardíaco, por exemplo, então a estrutura óssea normal. Nasceu de parto normal, apigar 9,10, mamando no peito. Saudável, né? Porque esse é o primeiro mito, né? A criança com a síndrome é saudável, ela pode ser saudável, Ela é totalmente saudável, ela tem uma diversidade, às vezes, né, que demanda alguns cuidados maiores. Ela pode nascer com uma questão congênita, né? E aí a questão da saúde tem que ser melhor trabalhada, né? Pode ser, de repente, pode ter que fazer uma cirurgia cardíaca, né? Pode ter que fazer algum tipo de intervenção. Mas o Gabriel nasceu com a saúde plena, apigar 9,10, tranquilo, sem necessidade de terapias, tratamentos imediatos. O que ele teve foi apenas uma questão de receber mais luz solar, né? Porque havia uma necessidade no pós-parto dele, mas também muito tranquilo, de icterícia, né? Que é muito comum. E aí ficou 2 dias recebendo uma luz lá e de resto tudo bem. Nós soubemos da síndrome de Down 2 dias depois do parto, né? E aí, na verdade, a frase que eu, no momento, acabei soltando para a obstetra, eu mantenho até hoje, que eu falei assim para ela, falei, você não diminuiu nada a minha alegria de ser pai. Não tinha diminuído minha alegria, mas aumentou muito minha preocupação, né? Porque eu não fazia ideia do que era, né? Por exemplo, até pensando na história de vocês, ser pai, ser mãe hoje, né? Minha esposa, quando soube, já foi fazer isso melhorou muito, né? A percepção que nós tínhamos, procurar informação na internet, né? Então, assim, o Gabriel tem 4 anos. Então, quando o Gabriel nasceu, a gente já tinha, por exemplo, o início da estruturação do movimento Down. Você vai lá no site, tem meu bebê chegou, 3 dias para o bebê. Então, você já tem umas cartilhas do que é um bebê com síndrome de Down, do que não é. Foi 20 anos atrás. E aí tem, por exemplo, já tem um guia de estimulação precoce de 1 ano. Então, você encontra outras pessoas, né? A gente daqui a pouco vai falar da associação, Facebook, que você realmente ter essa associação deve ajudar muito, mas eu quero trazer o João aqui para a nossa conversa. Acho que é o nosso convidado principal, convidado de honra hoje, porque ninguém melhor do que você, né, João, para dizer o que é viver com Down. Como é que você se sente nesse mundo cheio de expectativas quanto a uma normalidade, vivendo com Down? Vivendo com Down, com a minha experiência, que é como se fosse uma pessoa normal. Sempre minha mãe dizia assim, não existe meio termo. O que é certo, o que é errado. De ter uma responsabilidade e ter as suas coisas bem organizadas. E você trabalha, né, João? Você tem uma rotina diária. Como é que é o seu dia a dia? O meu dia a dia que eu trabalho, eu pego de 7 às 15h20 e também tenho horário novo. Que eu entro de 7. Hoje eu entro às 2 e saio às 8h20 da noite. Para poder ele fazer outras atividades, aí o trabalho cedeu o horário que ele precisa. Isso é muito importante, né? Que as empresas abram espaço, porque a capacidade dele existe, ela precisa ser qualificada, né? Como é que foi chegar nesse momento, Neuci? Muito trabalho também para o desenvolvimento da criança. A criança com Down, ela precisa de uma atenção um pouco diferenciada, como a Joana disse, né? O filho dele, o João, nasceu cardíaco. Então, até os 7 meses, eu praticamente não podia tirar ele do berço, porque era grave a cardiopatia dele. Que é muito comum, né, com as crianças de síndrome. Então, justamente esse lado, assim, que você tem um conhecimento, né, e o médico dizia que era um soprinho. E eu falei assim, não leva mal não, mas quem vai pagar o exame sou eu. Então, eu quero o exame. Quando eu fiz o exame, a pessoa, o médico de lá me avisou, é cirúrgico. E eu dei sorte de cair com a médica certa. Ela falou assim, com 10 quilos operamos ele. Aí com 7 meses ele tinha 4. Aí fez uma cirurgia de alto risco, né? Então até acho que a criança, o adolescente você tem que antecipar as fases.
preparar para aquilo que vai acontecer. Vai entrar para a escola, você prepara, né? Prepara que vai ter que ficar um pouco sozinho. Como ele ia ficar num hospital sozinho, eu não tirava ele quase do berço, eram os brinquedos, era todo no berço. Porque ele ia ter que ficar sozinho no hospital. Então, ele ia chorar porque estava o tempo todo no meu colo. Não, eu ficava com ele, mas ele ficava no berço, né? Então, nós brincávamos. O episódio mais emocionante, que para mim foi um renascimento, né? Foi depois de várias paradas cardíacas, respiratória, a médica mandou eu entrar no CTI, falar com ele para ver se tinha uma lesão, né? Aí ele todo entubado, todo coisa, aí eu falei assim, João, é mamãe. Vamos brincar com a mamãe, dedo mindinho, seu vizinho. Aí ele levantou a mão, aí eu brincar de dedo mindinho. Aí foi aquele alvoroço no CTI, aí decidiram descer com ele para o quarto, né? E dali ele começou a desenvolver, ele já mostrava coisas assim muito interessantes. Tinha que fazer, eles chamam capotagem assim, né? Aquilo doía muito. Aí quando ele via médico, ele ficava assim... Isso com que idade, mais ou menos? 7 meses. 7 meses. Que era para ele não tossir. Aí ela falou assim, nossa, você é esperto demais, você já sabe que eu vou fazer você tossir. Aí dali eu falei assim, é isso que eu quero para ele, né? Eu quero, essa vontade de vida dele vai ser o que vai me mover a que ele faça conquistas. É a síndrome do amor mesmo, né, Neuci? Aí João? essa estimulação que ele falou, ele não teve. Ele ia assim, no comecinho, depois a médica proibiu. Aí eu falei assim, agora vamos começar. Então, eu engatinhava, eu segurava na parede, eu arrastava, né? Tudo com ele, para ele poder saber, porque eu não tinha convivência com outras crianças. É estímulo continuado, né, eu é Neuci? que tinha que arrastar, eu é que tinha que fazer. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, e aí depois do intervalo a gente vai continuar conversando sobre essa síndrome que para mim está ficando cada vez mais claro que a Joana tem razão, o senso, me parece, o senso comum de quem conhece e convive, está correto, é a síndrome do amor mesmo, do né? encantamento, você se encanta. Então é rapidinho. A gente faz um intervalo bem rápido e volta já, continuando com essa conversa sobre viver com Down. Não sai daí. Estamos de volta conversando sobre viver com Down. Com a gente no estúdio, Gonzalo Lopes, que é pai do Gabriel, de 4 anos, advogado e ativista do movimento Down. O João Marcos, que tem 21 anos dessa vivência, e a Neuci Lopes de Andrade, mãe do João. A gente, no bloco anterior, finalizou ouvindo lindo depoimento seu, né, Neuci, sobre essa vivência com Down, que acho que a família toda acaba passando por ela, né, Gonzalo? Qual a importância das associações, dessa informação trocada, desse conhecimento que você citou no bloco anterior? Por exemplo, Onde é que elas entram, né? Eu conheci a Joana, né, nessa rede. Eu costumo falar que a gente atua sempre em rede, e a rede é muito forte, muito ampla. Né? Nesse caso, as redes sociais facilitaram muito o processo. Quando o Gabriel nasceu, nós tínhamos basicamente estruturados grupos por e-mail, né? Yahoo, Gmail, grupos de pais, né, que se organizaram e trocavam mensagens sobre 1000 coisas. E uma criança, quando nasce com alguma deficiência, ela demanda determinados cuidados e informações que são, por vezes, difíceis de obter. Então, os pais que já vivenciaram sabem como fazer, né? Você já teve que estimular o seu filho após uma cirurgia cardíaca, já teve que estimular o seu filho para que ele se alimentasse melhor, já teve que estimular o seu filho para que, de repente, ele não ficasse num bruxismo na noite, já teve que estimular o seu filho por N situações diferentes, estereotipias e muitas coisas que surgem com o desequilíbrio que tem na síndrome, né? Os pais trocarem informação é muito importante. Hoje, nós podemos falar tranquilamente que temos muitos, mas muitos grupos no Facebook. Né? Se você botar síndrome de Down, trissomia, né, como procura de grupo no Facebook, vão aparecer, sei lá, dezenas, centenas, milhares de grupos. E ali os pais trocam muita informação. Tanto informação mais técnica com relação à alimentação, acesso à educação, saúde e tudo mais, como também informação familiar, né? Como o relacionamento com o irmão, com o avô, com a avó, com a mãe, com o pai. E ainda tem hoje muitas instituições mais estruturadas que trazem cartilhas informativas. Então é sempre bom estar buscando informação. Deixa eu te perguntar uma coisa, João. Em que momento você se percebeu uma criança diferente, se é que existe esse momento, e como é que você se sente com relação a essa inclusão que o Gonzalo está trazendo ali? Você estudou numa escola normal, não foi? E como é que era essa convivência com as outras crianças? Na convivência, eu
eu falava assim, posso jogar bola com você? Eu sei jogar bola. Eu fico do lado deles, brincando de bola, conversando. Eu estudava, eu ficava quieto que eu estudava. Na escola que eu já estudei, eu já fiz muitas amizades. Gostava, então, né? Como é que era essa convivência, Nilce? Se sentia ele incluído, de fato? Na realidade, como ele falou, existe coisas do papel e coisa. As escolas aceitavam. Ele sempre se virou muito sozinho, porque eu não participava da escola. Eu não era aquela mãe de estar lá porque fez isso, porque fez aquilo. Mãe, fulano me chamou de doente. Eu peguei, chega perto dele e fala que você não é doente. Que a síndrome de Down é um erro genético. Se ele quer ser seu amigo, é uma coisa. Se ele não quer, é outra. Na escola tem 500. Escolhe o outro. Eu sou muito, assim, direta, ensinei ele a ser direta, porque ele tem que viver. Tanto ele tinha que perceber que o mundo ia não ser tão maravilhoso para ele como poderia ser. Então, ele chega no ônibus e ele assim, eu posso sentar? Aí a pessoa olha assim para ele, eu tenho síndrome de Down, eu posso sentar. Tem que lutar pelos próprios direitos, então, né? eu ensino ele pelos próprios. Então, em tudo dele, ele é assim. Ele anda sozinho, ele anda de ônibus. Não é um ônibus, é 2 ônibus. Ele vai para o mercado, ele vai para banco, ele trabalha, né? Ele tem namorada. Agora, a Joana fala de um conhecimento que precisa ser buscado, inclusive pela sociedade, né? Porque a sociedade mistifica muito a questão da síndrome de Down e hoje a gente vê uma perspectiva de vida, uma expectativa de vida, uma qualidade de vida possível para a criança que nasce com Down. Ou seja, essa criança está na sociedade. Como é que se faz isso, Gonzalo? Como é que conscientiza essa sociedade com urgência? Na verdade, assim, são 2 pontos importantes. O primeiro é que a sociedade não sabe conviver com a diversidade. Não é só a deficiência, é a diversidade. Né? De repente, uma pessoa negra, uma mulher, de repente, um gay. Então, a sociedade ela tem uma dificuldade, porque o conceito de dignidade humana, as pessoas ainda confundem. Dignidade humana não é aceitar o outro pelo que é o projeto do outro, mas é aceitar o outro pelo que o outro é. A gente tem que mudar o nosso modelo de trazer a deficiência só para a pessoa. Porque a gente fala assim, a pessoa tem uma restrição, a pessoa tem um impedimento. E, na verdade, é muito mais a sociedade que cria uma barreira para que essa pessoa possa progredir. Né? Hoje, a gente está indo para um modelo chamado Modelo Social de Direitos Humanos, que lê a pessoa com deficiência na sociedade. Como, respondendo a sua pergunta, como essa pessoa vai ser incluída? A sociedade se preparando para incluir essa pessoa. Uma pessoa com deficiência física, por exemplo, cognitivamente é plenamente capaz. Mas se não tiver a rampa, ela não vai poder trabalhar. Uma pessoa com deficiência cognitiva pode ter uma dificuldade de compreensão, mas se eu altero o meu discurso, a minha forma de falar, o meu diálogo, ela vai compreender e vai interagir da mesma forma. É superar a questão da diversidade e entender que as barreiras maiores são muito mais ambientais, da sociedade, dos recursos para aquelas pessoas, para todas as pessoas que sofrem algum tipo de discriminação, e não a pessoa em si. Quando a sociedade entender isso, eu acho que todo mundo vai ter um processo melhor de inclusão. Todo mundo sai ganhando em todas as diferenças, né? João, o nosso programa está chegando no final, sua mãe disse que você tem uma namorada. A minha namorada, ela é gente boa, inteligente, ela estuda, ela está no 3º ano, ela quer trabalhar, ela quer ser professora. Eu, mesmo trabalhando, mas eu vou dar meu futuro com ela, viver junto com ela, como se eu fosse um casal com Down. E mesmo eu vou estar trabalhando, o meu sonho é ter um carro, dar um presente para minha mãe. Ela tanto quer um carro, eu vou dar ela. E você vai casar? Você quer casar? Eu estou pretendendo casar com ela, ter filho. Vai passar adiante tudo que a sua mãe
te ensinou ao longo dessa vida, né? Que traz um resultado tão bom. Eu, infelizmente, tenho que encerrar o programa. A causa é muito maior do que o espaço de tempo que a gente tem aqui. A gente tem que ter mais oportunidades para falar disso e trazer pessoas como o João, que realmente se desenvolvem, que estão aí para mostrar que a síndrome de Down está abrindo seus espaços na sociedade, né? E a sociedade precisa cada vez mais lidar bem com isso e abrir esses espaços cada vez com mais frequência, realmente. João, boa sorte com a sua namorada. Eu tenho certeza que você vai conseguir isso tudo. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio. Dá o endereço do site da associação para a gente, por favor. Eu acho que a forma mais fácil de buscar é Google, né? Vai no Google e escreve lá, Movimento Down. E aí, se quiser as cartilhas e as orientações, o download. Porque eles são muitas orientações mesmo. Excelente. Né? Tem até um detalhe que foi publicado em inglês e agora do inglês já foi para o turco, para o sírio. Que maravilha. Vamos acessar. Bem bacana. Acessa lá. E obrigada a você por acompanhar o nosso programa de hoje. Você pode rever essa conversa ou fazer o download na nossa página no Facebook e no site do Canal Saúde. Eu conto com você no nosso próximo Encontro em Família. Tchau.